Continuando, a nossa aula agora é de ciências. Nós vamos conhecer mais um pouco sobre o corpo humano. Na primeira parte da nossa aula, vocês vão observar esta imagem para poder responder essa pergunta. Vamos lá? Aqui nós podemos observar que tem 3 fases, de uma pessoa. Por exemplo, a infância, adulto e na velhice. Aqui embaixo fala o seguinte: converse com os colegas sobre algo que você poderia aprender com alguém mais velho e algo que vocês poderiam ensinar a essa pessoa. Ao observar essa imagem aqui, vocês vão estar observando quais fases da vida essas pessoas estão passando. Aí vem a questão número 1. As pessoas estão na mesma fase da vida? Vocês acham que ela tem a mesma idade? Que estão na mesma fase? Vocês vão observar e vão responder essa questão. Aqui na página 135, fala o seguinte: ao longo da vida, o ser humano passa por diferentes fases: infância, adolescência, fase adulta e velhice ou maturidade. Leia o poema a seguir que fala sobre isso. E vocês vão escrever ao lado de cada trecho do poema a fase de vida a que ele se refere. A Flávia vai ler e vocês vão responder em casa. Olha só. Passos de brinquedo leves que não conhecem o chão. É o bebê que faz a estreia com sapatinhos de lã. A qual fase se refere esse trecho do poema? Passos que dizem bom dia de tão claros, tão alegres, são as meninas crescidas que voltaram do colégio. A qual fase pertence? Passos enérgicos, largos, tremem as próprias paredes. São os homens do trabalho que não têm tempo a perder. A qual fase ele está se referindo? Vagarosos passos últimos arrastados em chinelos. São as vovozinhas acalentando seus netos. Esse poema é de Henriqueta Lisboa, O Menino Poeta, Rio de Janeiro, da editora Bedestim, de 1943. Aqui no primeiro ponto da nossa atividade, pede para você colocar em cada linha desse texto aqui a qual fase ele está se referindo. Segunda parte, agora justifique a resposta da questão anterior, indicando aquilo que você identificou como característica de cada fase citada. De acordo com esse poema aqui, quais foram, as características que vocês identificaram para saber a qual fase o texto estava se referindo, o poema? Agora nós vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, que são 2 aulas em um único vídeo. Infância. O ser humano, ele apresenta diferentes características e comportamentos em cada fase da vida. Vocês vão observar as imagens das páginas 136 e 137. No primeiro quadro fala sobre a infância. A infância vai desde o nascimento até o início da adolescência, ou seja, de 0 a 11 anos aproximadamente. Vocês passam por essa fase chamada infância. É uma fase marcada por muitas novidades, aprendizagens e descobertas que possibilitam o desenvolvimento do ser humano. Nessa etapa, o mais importante é brincar, estudar e relacionar-se com o mundo à nossa volta, com as pessoas e outros seres. Adolescência. O início da adolescência ocorre por volta dos 11 anos, período conhecido também como puberdade, e vai até a fase adulta. Durante a adolescência, acontecem muitas mudanças no corpo, nos gostos e nas preferências de cada pessoa.
Muitas as crianças, elas passam por grandes mudanças no nosso corpo, né? E assim é marcado a adolescência. Fase adulta. Nessa fase, que começa por volta de 21 anos, em geral, as pessoas iniciam uma vida profissional. Elas adquirem um trabalho e vão adquirindo mais independência e responsabilidade. Algumas constituem família nessa etapa, podendo ter filhos, outras optam por estudar, trabalhar, viajar de modo independente. A fase de crescimento e desenvolvimento do corpo encerrou-se na etapa anterior à adolescência. E agora, velhice. As pessoas nessa fase, também denominada terceira idade, são chamadas de idosas. Geralmente, nessa fase, surgem os cabelos brancos e as pessoas já acumularam muitos conhecimentos que podem ser úteis a todos. Os idosos merecem todo o nosso respeito. Então aqui nós podemos observar 4 fases, né? A infância, a adolescência, fase adulta e a velhice, certo? E agora vocês vão responder as 2 questões aqui abaixo, ó. Primeira coisa, em que fase da vida você está? Você está na infância, de 0 a 11 anos. Você está na adolescência, de 0 a por volta dos 11 anos. E também é conhecido também como a fase da puberdade, né? Que vai até a fase adulta. Você está na fase adulta por volta de 21 anos, ou a velhice, né? Que vai depois dos 60. Então, vocês vão observar novamente as imagens, fazer a leitura em casa e vão responder essa questão. Essa aqui daqui, ela não requer resposta escrita, mas vocês precisam dialogar com o pai de vocês, conversar. Há algum acontecimento do início da sua infância de que você se recorde? Compartilhe com os colegas. Vocês não precisam colocar aqui, mas vocês podem perguntar para a mãe de vocês: mãe, teve algum acontecimento do início da minha infância que marcou a minha vida? Ou uma arte que vocês aprontaram, ou uma queda, ou subiram no pé de manga? Qual foi o acontecimento que marcou essa fase da sua infância? Agora sim, ó. Você convive com pessoas idosas? Sim ou não? Você as trata com respeito? Sim ou não? Algumas crianças moram com os idosos porque moram com os avós, né? E geralmente os avós, né, são muito amáveis, muito amigáveis e gostam muito de cuidar dos netinhos. Então, você convive com uma pessoa idosa? Você as trata com respeito? Então, meus amores, essa foi as nossas aulas de ciências de hoje. Vocês vão responder, tirar uma foto e postar dentro do grupo, e a tia Flávia vai estar esperando as fotos de vocês. Não se esqueçam, façam a leitura e observe cada imagem representada no livro e cada fase da vida que fala aqui nessa nossa aula de ciências de hoje, tá bom? Um beijo e abraço, e na próxima aula faremos as correções dessas atividades. Até a próxima aula!